Querido Deus, amado Pai, eterno e maravilhoso Deus, celebramos a Ti, ó Pai. Sim, ó Deus, pois Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo o que neles há. O Senhor vive, Pai, para todo sempre. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus em Cristo Jesus. Pai, que grande alegria, que grande gozo, que grande felicidade. A paz que excede todo entendimento e a alegria da salvação está presente, pois acreditamos que, no nome de Jesus, estamos no centro da Tua vontade e do Teu querer. E hoje, para a glória do Teu nome, damos mais um passo de fé quanto ao nosso propósito de oração. A nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje em Cristo Jesus chega ao seu dia de número 15. Muito obrigado, Senhor. O Teu nome é glorificado e é a Ti que nós rendemos graças em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que mais uma vez Tua palavra se confirmará naqueles que colocam a esperança no Senhor. Eu creio que no meio de nós haverá resposta, haverá sinais e maravilhas, haverá o poder de Deus manifestado através do Teu Espírito Santo, segundo as Sagradas Escrituras. E tudo isso no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Mas antes de começarmos, Pai, gostaria de Te agradecer, como sempre nos lançamos diante do Senhor, por todas as vidas que estão sempre aqui conosco, que perseveram, que são insistentes, que seguem o bom conselho do Senhor Jesus, onde o mesmo nos ensinou que devemos bater na porta e ela será aberta, que devemos pedir em Seu nome, em nome de Jesus, e não duvidar no coração e receber com ações de graças pela fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida deste meu irmão e desta minha irmã, que não apenas tem sido então abençoado e abençoada, mas tem sido instrumentos de bênçãos em Tuas mãos, pois os mesmos nos ajudam neste ministério para que mais e mais vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. E é por isso que eu também quero Te agradecer junto com todos que aqui estão através deste áudio e vídeo, Te agradecer pela vida daqueles que estão conosco pela primeira vez, que em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, nos encontrou. Foi o Teu Espírito, Pai, que os trouxe até aqui. Então, obrigado, Senhor. Espero sinceramente, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que este meu irmão, esta minha irmã, permaneça conosco até o grande dia do arrebatamento, ou até o grande dia em que o Senhor nos chamará para Ti. Mediante as apresentações, agora, pela fé, junto com todos, lanço aos Teus pés todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos. Tudo aquilo que foi relacionado pelos Teus filhos e Tuas filhas, tudo aquilo que nos foi confiado através das mensagens de textos, através de áudios, através de fotografias e através daqueles que se propõem aos comentários
nas redes sociais deste ministério. Pai, está tudo diante do Senhor. E uma coisa é certa, o Senhor não despreza quem quer que seja, pois o teu desejo é que todos se salvem. E eu lembro, Pai, que o Senhor mesmo declarou através do Senhor Jesus que o Senhor é Pai. Portanto, confiemos nesta condição. Somos teus filhos. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, e estejamos confiantes quanto os pedidos de orações e a sabedoria, o discernimento que o Senhor nos dará através dessa palavra para chegarmos ao lugar da bênção, da vitória, em nome de Jesus. Pai, continuamos no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos e avançamos para o versículo de número 8 em diante. Nesse pequeno trecho das Sagradas Escrituras, até o seu último versículo, no capítulo 6, nós vamos encontrar um testemunho de um de teus discípulos que todos nós, em algum momento, já ouvimos falar. Estamos falando sobre Estevão, Pai. E acredito que quando nós escutamos o nome Estevão, nós logo nos lembramos daquele dia em que ele foi apedrejado até a morte depois que testemunhou a palavra do Senhor, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há algo no texto que muitas vezes, por alguma razão, não prestamos muita atenção. Mas antes daquela situação em que Estevão foi apedrejado, antes disso, Estevão estava sendo poderosamente usado por ti. Tua palavra diz que ele era cheio da tua graça e do poder de Deus. E que em meio a isso ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E por certo, Pai, em virtude deste poder, desta graça sobre a sua vida, logo muitos lhe eram acrescentados na igreja. Não é à toa que entre aqueles que foram separados pelos apóstolos para cuidar dos mais necessitados, ele ali estava presente. Portanto, estava fazendo o seu bom trabalho, onde muitos dizem que, inclusive, ele era um diácono da casa do Senhor, alguém pronto para servir. Então, mediante a esse acréscimo à igreja, houve um outro acréscimo, que muitas vezes nós não nos lembramos que isso de fato acontece quando alguém está disposto ou disposta a servir ao Senhor. E nós estamos falando daquilo que implica a perseguição, ou melhor dizendo, oposição. Sim, homens religiosos, mestres da época, inclusive da tua palavra, se levantaram contra ele. Mas a tua palavra vai dizer que ele os resistia. Eles tentavam de toda forma se opor a Estevão, mas eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, pois Estevão não falava de si mesmo, mas falava daquilo que lhe era confiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Como aqueles que o acusavam não conseguiam fazer com que de alguma forma ele tropeçasse, então apelaram. Levantaram algumas falsas testemunhas para mentir e acusar Estevão de algo que ele não tinha feito ou que ele não tinha dito. Na verdade, eles distorceram o que Estevão falou.
E mediante a isso, todos o acusavam, blasfemavam e diziam coisas que nem é lícito falar nesse momento, por certo. Mas aqui tem outro momento bastante interessante em que, por certo, estamos atravessando e que é semelhante a Estevão. Porque o texto vai dizer, Pai, que aqueles homens levavam as pessoas para o sinédrio para serem julgadas, e foi o que aconteceu com Estevão. Levaram-no para o sinédrio. E aí eu lembro, Jesus também foi levado para o sinédrio. O texto vai dizer, como já foi dito, que pessoas foram pagas para mentir, para levantar falso testemunho sobre a pregação de Estevão. E a mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. E logo mais à frente, aconteceu aquilo que nós já sabemos. Estevão foi morto por seus opositores. E isso também aconteceu com o Senhor Jesus. E é isso que nós devemos lembrar, porque foi exatamente o que Jesus Cristo nos ensinou. Pois se de fato somos seus servos, se somos discípulos, se somos de fato homens e mulheres de Deus, nós não somos maiores do que Jesus. Se perseguiram o Mestre, também vão nos perseguir. E a perseguição acontece de diversas formas, como numa enfermidade, num divórcio, num vício, na oposição, na mentira, na calúnia, entre tantas possibilidades que há entre nós aqui e que foi relatado nos pedidos de orações. Mas aí me vem a lembrança, Pai. O Teu Espírito Santo testifica e a Tua palavra declara que é verdade. Mentiram sobre Jesus, Ele foi levado a julgamento e Ele foi morto, como aconteceu com Estevão. Mas que eu me lembre, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ascendeu aos céus. E Jesus Cristo está à tua destra. Então é certo, Pai, que aquela visão que Estevão teve antes de partir era uma prova, um sinal que o mesmo aconteceria com ele. E se Cristo venceu a morte, se Cristo venceu a cruz, se Cristo venceu o julgamento, a oposição, a mentira, como também tudo aquilo que Jesus Cristo fez e realizou através de sinais e maravilhas, entre tantos testemunhos que o apóstolo João disse que não caberiam em todos os livros do mundo. Então, de fato, Jesus Cristo levou as nossas feridas, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades. Então, se Jesus venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. E é claro, Pai, que nós devemos lembrar que por trás de tudo isso, que fora contra Estevão e o nosso Senhor Jesus Cristo, não se trata de pessoas, não se trata de família, não se trata dos inimigos. Aqui se trata, Pai, do inimigo da nossa alma, que é Satanás e seus demônios. É a ele que nós devemos resistir. E nos submetendo ao Senhor, tua palavra vai dizer que ele fugirá de nós. A luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades do ar, Satanás e seus demônios. Que o Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus. E que o povo de Deus, a estes que nos escutam e nos acompanham, possam crer
que aquilo que aconteceu com Jesus, sim, está acontecendo conosco e vai acontecer também mediante a sua glória, porque assim como ele é, nós o veremos e seremos, porque é o que está escrito na tua palavra e nós confiamos em ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.